Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui trazendo mais uma aula de matemática e como combinado na aula de ontem, né, pessoal? Eu falei que hoje aí, quinta-feira, eu estaria resolvendo aí o simuladinho 3. Então, a aula de hoje ela vai ser exclusivamente para isso, tá bom? Então, se você ainda não fez o simuladinho 3, né, que eu coloquei como data de entrega aí para ontem, né, quarta-feira, se você ainda não fez, né, vai lá, faz, entrega atrasado mesmo, porque a aula de hoje vai ser sobre a correção dele, tá bom? Então, não vai me assistir essa aula sem ter tentado, né? Senão você vai perder a oportunidade de colocar seus conhecimentos em prática. Show! Então, galera, a gente vai começar aqui. Vamos colocar Simu 3 aí. Né? Vamos começar aí pela questão 1. A questão 1, então, né? Eu vou pedir que vocês acompanhem pelo PDF aí. A questão 1 fala assim, né? Para fazer molho de saladas, Maria pegou 2 jarras idênticas e encheu-as com misturas de vinagre e álcool. Na verdade, pessoal, saiu errado aí. Foi erro de digitação do livro que eu tirei a questão. Era para ser vinagre e água, tá bom? Senão não faz sentido, porque primeiro a questão tá falando de vinagre e álcool e depois ela fala de vinagre e água, né? Você não vai fazer uma salada usando álcool, né, cara? Então isso foi só um errinho de digitação do livro que eu tirei a questão, tá? Espero que não tenha prejudicado ninguém. Mas, então, ela pegou 2 jarras idênticas aí e encheu elas com mistura de vinagre e água, tá? Nas razões de 2:1 e de 3:1, respectivamente, né? Depois, ela despejou o conteúdo dessas jarras em um recipiente maior, obtendo uma mistura de vinagre e água na razão de... E aí ele dá as alternativas, né? Então, vamos lá. Pessoal, isso daí é uma questão aí de problema, né, envolvendo equação. E ela é uma questão de mistura, né? Então, a gente tem o seguinte. 2 jarras idênticas, né? E... Então, vamos dar um nome, né? Uma letra para o volume das jarras, ó. Essas jarras aí, elas vão ter volume V, tá bom? Aí pode ser 10 litros, 20 litros, 10 metros cúbicos, né? Igual na aula de ontem de geometria a gente estava falando sobre volume, né? Então pode ser qualquer uma dessas unidades aí. E aí ele falou assim que na primeira jarra você tem vinagre e água, então na razão de 2:1. Pessoal, se a razão é de 2:1, significa que você vai dividir a sua jarra em 3 partes, tá bom? Ó. Você vai dividir a sua jarra em 3 partes. Aí 2 dessas partes aqui vão ser de vinagre, beleza? E uma parte aí vai ser de água. Beleza? Então, de vinagre, você tem 2V sobre 3, tá? E de água, você tem aí V sobre 3. Beleza? Aí, a segunda jarra, né? O vinagre e a água estão na razão de 3:1. Então, em quantas partes aí você vai dividir a sua jarra? Você vai dividir ela em 4 partes, não é isso? Ó, aí 3 dessas partes vai ser de vinagre. E uma parte aí vai ser de água. Beleza? Então, quanto de vinagre você tem aqui? Você tem 3/4, né? Do volume. E quanto de água que você tem?
você tem 1/4. Beleza? Aí, pessoal, a gente vai pegar agora um jarro maior, né? E a gente vai jogar essa mistura e essa, tá? Aí mistura, mistura, mistura. E você vai ter o seguinte, né? Você vai ter isso aqui de vinagre, tá? E você vai ter isso aqui de água. E ele quer saber qual que é essa proporção. Beleza? É isso que o exercício pede, né? Então, pessoal, ó, seguinte. De vinagre, quantos de vinagre que a gente vai ter? A gente vai ter 2/3 do volume mais 3/4 do volume. Então, essa quantidade aqui é a quantidade de vinagre que a gente tem, tá bom? E a quantidade de água que a gente tem é V/3 do primeiro mais V/4 do segundo. Beleza? Então, a gente vai ter que somar essas frações aqui. Beleza? E o total, né? Obviamente aí eu não coloquei, mas o total de líquido que a gente vai ter aqui vai ser V mais V, ou seja, 2 Vs. Então você espera aqui que a soma do total de vinagre com a soma do total de água dê 2 vezes o volume, né? Beleza? Bom, vamos somar as fraçõezinhas aqui então. Começando por essa primeira, ó. Vamos igualar os denominadores, né, ó. 3 e 4, o MMC aí pode ser 12. Multiplica aqui por 4 em cima e embaixo. E esse cara aqui a gente multiplica em cima e embaixo por 3. Então, você vai ter 8 mais 9, que vai dar aí 17V sobre 12. E a água, ó, mesma coisa, né? O MMC aqui vai ser 12. Então, você multiplica essa aqui em cima e embaixo por 4 e essa aqui em cima e embaixo por 3. E aí você vai ter aqui 4 mais 3V. Então, você vai ter um total aqui de 7V sobre 12. Beleza? Pode ver que se você somar 17 com 7, dá 24 sobre 12, dá 2. Tá bom? Então, a soma desses dois aqui, ó, do volume de vinagre com o volume de água, dá o volume total. Beleza? E aí ficou fácil, né? Porque qual que é a proporção que você tem aí, né? O que ele pede? Ó, ele pede a razão entre a quantidade de vinagre e a quantidade de água. Então, se ele quer a razão, a gente vai ter que dividir esse por esse, né? Então, a gente vai ter que dividir 17V sobre 12 por 7V sobre 12. Beleza? Aí o volume corta, né? Porque o volume nunca importou na história. Por isso que a gente pode chamar o V aqui de qualquer coisa, ó. Você poderia até chamar de 1, ó. Porque não importa o volume no final do dia, porque corta, tá? A gente está trabalhando aqui com razões, então é tudo na proporção. Você não quer saber o total, você quer saber o proporcional. O 12 corta aqui também. E a gente tem, então, 17 sobre 7, né? Seria, então, a alternativa D. A alternativa D diz que a gente tem 17 partes de vinagre para cada 7 partes de água, tá bom? Portanto, aí, o exercício 1 desse testinho aí seria letra D. Beleza? Questão aí de mistura, tá? Envolvendo fração, envolvendo interpretação de problema. Então, se você não conseguiu fazer essa questão, dá uma olhadinha aí nas questões de mistura, né? Questões envolvendo equações, porque a sua dificuldade vai estar aí. Beleza? Bom, vamos aí para o exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte, pessoal. Trabalhando sozinho, João leva 12 horas a menos do que Pedro leva para fazer o mesmo trabalho. João cobra 120 por hora
e Pedro cobra R$ 96 por hora de trabalho, né? Sabendo que para o cliente o custo é o mesmo se João fizer 1/4 do trabalho e Pedro fizer os outros 3/4, ou se João fizer 2/3 do trabalho e Pedro fizer o terço remanescente. Quantas horas João levaria para fazer o trabalho sozinho? Então vamos lá. Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. João e Pedro, tá? Aí a gente tem aqui o tempo, né? Que eles demoram para fazer um trabalho T. O preço por hora, né? Preço. E vamos colocar aqui o trabalho. Então, o trabalho que eles têm para fazer é o mesmo. É um trabalho T. Beleza? Aí, o João leva 12 horas a menos que o Pedro. Então, se o Pedro demora Tzinho, o João vai demorar Tzinho menos 12. E o João cobra R$ 120 por hora. E o Pedro cobra R$ 96 por hora. Beleza? Aí, galera, o exercício, ele diz aí que o cliente, né, ele tem duas opções de planos. Então, vamos colocar aqui primeiro o plano 1, ó. No plano 1, o João, ele vai... Ó, eu vou colocar aqui as informações de acordo com essas colunas, tá? Então, o João, ele não vai fazer o trabalho T, né? Ele vai fazer o trabalho T sobre 4. Ele vai fazer 1/4 do trabalho. Tá bom? E ele vai fazer esse quarto do trabalho em 1/4 do tempo, né? Ó. Tudo bem? Enquanto que o Pedro, ele vai fazer os outros 3/4 do trabalho, né? Em 3/4 do tempo, que ele faria o trabalho todo. Beleza? Então, ó, esse daí é o primeiro plano que o cliente pode optar, tá bom? O João faz 1/4 e o Pedro faz os outros 3/4 restantes. Beleza? Aí esse plano aqui, ele vai ter um preço, que a gente pode chamar aí de preço 1. Beleza? Aí a gente tem outro plano, que ele vai ter outro preço, né? Que a gente pode chamar de preço 2. Nesse segundo plano, pessoal, o João, então, ele faz 2/3, né, do trabalho e o Pedro faz 1/3. Então, se o Pedro está fazendo 1/3 do trabalho, ele vai demorar 1/3 do tempo, né? Tzinho sobre 3. E se o João ele vai fazer 2/3 do trabalho, ele vai demorar 2/3 do tempo. 2t menos 12 sobre 3. Beleza? E aí, o exercício fala que o preço 1 é igual ao preço 2. Né? Então, o que ele paga nesse plano, ele paga nesse plano também. Então, agora a gente tem que descobrir quanto que custa cada um desses planos, né? Aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o João aqui, ó, ele leva t menos 12 sobre 4 horas trabalhando. Então, você vai pegar aqui o número de horas que o João trabalha e você vai multiplicar por 120, tá? Então, você teria aqui 120 vezes t menos 12 sobre 4. E esse aqui, então, é o preço que ele vai pagar para o João. Tá? E para o Pedro? O Pedro, ó, ele vai pagar 3t sobre 4 vezes 96, porque isso aqui é a quantidade de horas que o Pedro trabalhou. Aí você multiplica por 96.
tá? Aí aqui embaixo, ó, mesma coisa. Você vai fazer 120 vezes 2t menos 12 sobre 3, que é o que o cara vai pagar para o João. E aqui é t sobre 3 vezes 96. Isso aqui é o que ele vai pagar pelo Pedro. E aí a soma desses dois vai dar o preço 1, e a soma desses dois vai dar o preço 2. Eles são iguais, tá? Então é daí que você tira a sua equação. Então vamos lá, ó. O preço 1 é quem, ó? É 120 sobre 4, que é 30, vezes t menos 12. E esse cara aqui, ó, é 3 vezes 96 sobre 4. 96 sobre 4 dá 24, né? E vezes 3 dá 72. Tá? Então, esse daqui é o preço do João, esse aqui é o preço do Pedro, para eles fazerem, respectivamente, 1/4 e 3/4 do trabalho. Isso aqui, então, tem que ser igual a... Aí, 120 dividido por 3 dá 40, vezes 2 dá 80, né? 80 vezes t menos 12, mais... Aí, 96 dividido por 3 vai dar 32, né? 32t. Aí você tem que resolver essa equação aí. Resolvendo essa equação, você encontra o valor do seu t, tá? Então, vamos resolver ela, ó. Fazendo a distributiva aqui, 30t menos 30 vezes 12 dá... Ó, 3 vezes 12 dá 36, vezes 10, 360. Mais 72t é igual a 80t menos. Aí, 80 vezes 12, que vai dar aí 960. Então, vou continuar aqui, ó, menos 960, mais 32t, né? E a gente deixa todo mundo quer t de um lado, né? Então, a gente vai passar esses caras para lá. E o menos 960 a gente vai jogar para o outro lado. Então, ó, 960 menos 360 é igual a 80t mais 32t menos 72t menos 30t. Aí, 960 menos 360 dá 600. E 600 é igual a 80 mais 32 menos 72 menos 30, 10t. E aí você tira aqui, então, que o seu t é de 60 horas. Tá? Mas não é o t que o exercício quer, né? O exercício é o tanto que o João leva para fazer todo o trabalho. Então, se esse cara aqui é 60, o do João é 60 menos 12, que vai ser 48. Então, o nosso amigo João aí demora 48 horas para fazer o trabalho sozinho. Beleza, galera? Questão aí, então, de interpretação. Com equação, regra de 3, tá? Cara da Epicar isso aqui, pessoal. Beleza? Exercício 3. O exercício 3 fala assim: um grupo de amigos se reuniu num restaurante e, ao pagar a conta, que era de R$ 600, 2 deles estavam sem dinheiro. Vixe, resumiu aí a história de vida do professor. E o que cada um fez com os outros dois? Peraí, o quê? O que fez com que cada um dos outros, né, contribuíssem com mais R$ 10. Sendo X um total de pessoas, o valor de X é... Beleza. Então vamos lá. X, pessoal, é o número de pessoas.
tá bom? A gente precisa dar um nome aí para o preço total, né, da conta. Vamos chamar de P. Então, P aí vai ser o valor que os caras têm que pagar. Aqui no caso é R$600, né? Isso aí ele deu pra gente. 600. Então, vamos montar esse problema, ó. Se você pegar essa conta aí, vamos chamar aqui de Y, vai, ó. Y vai ser o que cada um pagou, ó. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Se você pegar esses R$600, pessoal, e dividir por X, você vai encontrar o seu Y, né? Na verdade, não é, o Y não é o que cada um pagou, né? É o que cada um pagaria. Então, se você pegar aqui 600 e dividir entre as X pessoas, você vai encontrar aqui o tanto que cada um deveria pagar, né? Por exemplo, se tiver 10 pessoas, cada um pagaria R$60, né? Então, o seu Y seria o 60 e o seu X seria o 10. Beleza? Só que aí, dois eram professores e estavam sem dinheiro. Então, se você pegar a sua conta e dividir por x menos 2, que são todas as pessoas exceto aquelas duas, cada um pagou R$10 a mais, tá? E é esse sistema aqui que você tem que resolver, beleza? Essa questão aqui ela é muito parecida com uma questão que caiu na Epicara no passado, né? E... deixa eu ver se eu tô com a questão aqui. Essa questão estava numa lista no passado. Não essa, mas uma parecida com o que caiu na prova. Aqui, a questão 24, né, da prova do ano passado, quem quiser dar uma olhadinha. É a questão que fala, para homenagear os aniversariantes do mês de junho, blá, blá, blá. Os caras foram fazer um churrasco, aí deu ruim, aí alguns alunos tiveram que sair, aí ficou mais caro para todo mundo, que é exatamente isso aqui, tá? Então, a Epicar queria que você soubesse resolver um sistema desse jeito, tá? Então, vamos partir aqui para a resolução dele, né? Então, pessoal, ó, uma boa ideia aqui, né, seria ou você pode trocar esse y aqui, né, 600 sobre x você pode colocar aqui, né, você resolve ele por substituição, que pode até ser uma boa, né, ou você passa esse x multiplicando, né, e esse x menos 2 multiplicando, aí faz a distributiva, aí você vai ter o valor aqui de xy, né, que é 600, e substituir lá. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse valor de 600 sobre x e vou jogar ele aqui, tá? No lugar do y. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 600 sobre x menos 2 é igual a 600 sobre x mais 10. Beleza? Aí, o que a gente tem que fazer aqui, ó. Isso aqui é um exercício de fração algébrica, né? Essa parte, pelo menos, ó. A gente vai ter que igualar o denominador. Então, o denominador vai ser o MMC entre x menos 2 e x, que é o produto deles. Então, essa fração aqui a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo por x, tá? Essa fração aqui a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo por x menos 2. Pode ver que o denominador já está igual. E essa fração aqui a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo por x, que multiplica x menos 2. Tá? E é assim que a gente vai igualar esses denominadores. Agora que todos os denominadores são iguais, a gente pode cancelar eles, né? Ó. E aí você vai ter, então, que 600x é igual a 600 vezes x menos 2, mais 10, que multiplica x, que multiplica x menos 2. Então, a gente cai numa equação de segundo grau. Beleza? Então, 600x é igual, a gente faz a distributiva aqui, 600x menos 1.200, mais 10x ao quadrado, menos 20x. Tchans aqui, né?
Então, você vai ter que 0 é igual a 10x ao quadrado menos 20x menos 1.200, que a gente pode dividir todo mundo aí por 10, né? Você pode simplificar a sua equação. E aí você vai ter, então, que 0 é igual a x ao quadrado menos 2x menos 120. Equação do segundo grau, que a gente vai ter que resolver aí por Bhaskara ou some-produto. Será que a gente consegue um some-produto aqui? Que números somados... então, o x1 mais o x2 vai dar menos b sobre a. O b aqui é menos 2. Então, menos 2 sobre 1 dá 2. E o produto aqui deles, ó, dá menos 120, né? Que é c sobre a. Como a é 1, menos 120. Então, que números somados dão 2 e multiplicados dão 120. Será que eu consigo resolver um some-produto aqui? Ó, parece que um 12 e 10 resolve, hein? A gente só tem que acertar os sinais aqui. Ó, as raízes aí, então, o x1 vai ser 12 e o x2 vai ser menos 10, né? Porque somados dão 2 e multiplicados dão menos 120. Só que aí, pessoal, como o x é número de pessoas, você pode ter pessoas, um número de pessoas negativo? Não pode. Então, quantas pessoas que tem na brincadeira aí? 12, né? 12 pessoas. E o que a questão pede? A questão pede o x já direto, né? A gente vai ter como alternativa, então, a alternativa C, tá? Show de bola. Muito boa a questão, tá? Pode ver que questão desse tipo, né? Que uma galerinha sai da brincadeira e o restante paga mais caro. Você vai ter um sistema que vai cair numa equação de segundo grau, né? O valor negativo você desconsidera. A questão da Epicara, ela era basicamente isso aqui. Só que aí a questão, ela não te pedia o x. Olha só que questão maldita, né? Ela pedia a soma dos algarismos de x. Justamente para não te deixar testar valor. Porque se você pegasse as alternativas e jogasse no valor de x, né? Você ia conseguir encontrar uma aqui que dá y e outra que dá o y mais 10. Né? Se você pegar as suas alternativas aí, pessoal, ó, né? Ó, passando a dica aqui, né? Passando a dica da maldade. Se você pega as suas alternativas e joga aqui, por exemplo, pega a sua alternativa A, que é 10. Você vai encontrar aqui 600 sobre 10, que dá 60, e 600 sobre 8. 600 dividido por 8 dá 75. Esse aqui é 10 reais mais caro que esse? Não. Então você já sabe que a alternativa A não é, tá? Ó, diquinha da maldade, tá bom? Agora, se você pegar o seu 12 e colocar 12 aqui, você vai encontrar 50 reais. E se você dividir 600 por 12 menos 2, você vai encontrar 60 reais. Esse aqui é 10 reais a mais que esse? Sim. Então é a alternativa C, tá bom? Pega o bizu aí. Só que a Epicar não te deixou fazer isso, porque ela pede a soma dos algarismos. Ela te proíbe de testar a resposta, né? Beleza? Galerinha, questão 4 na próxima parte do vídeo.